Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 3. A igreja de Filipos, que ficava na pequena colônia de Filipos. Nós vamos ler do versículo 12 ao 21. Mas eu quero fazer a citação desde o versículo 1. Então, Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Mas você não vai ler tudo. Nós vamos daqui a pouco ler do versículo 12 ao versículo 21. Como eu disse, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que ficava numa pequena colônia romana, na cidade de Filipo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta ao povo de Deus, a igreja constituída por ele mesmo, fundada por ele mesmo, naquele lugar. E esses versículos, do versículo 1 ao 21, o apóstolo Paulo ele fala sobre 3 etapas da nossa vida, da vida humana. Ele fala sobre o passado, ele fala sobre o presente, e ele termina falando sobre o futuro. Então ele fala sobre como devemos proceder com relação ao nosso passado, nós que somos discípulos de Jesus? Como devemos proceder, ou qual é o propósito do nosso presente, ou seja, do agora, desse momento que estamos vivendo agora, e o que nos espera, nós que servimos a Jesus, com relação ao nosso futuro. Eu quero separar alguns versículos desse capítulo 3 para a gente poder ler e discernir, ter um entendimento sobre esses 3 princípios. Como eu disse, no versículo 1 ao versículo 11, Paulo fala sobre o passado. Vamos ler o versículo 8? Não tem nem como botar aí, né? Ah, conseguiu? Oh, glória! Olha o que ele diz com relação ao passado. Ele diz assim: mais do que isso, considero isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Só até aqui. Com a visão do apóstolo Paulo, quando ele pensava sobre o seu passado, e com a visão que nós temos que ter, nós que professamos a fé em Jesus, como discípulos de Jesus, como o apóstolo Paulo, a respeito do nosso passado. Paulo deixa nessa pequena palavra, uma direção muito específica e clara sobre o nosso proceder com relação ao nosso passado. Quando ele diz assim: eu considero o meu passado como perda. O que Paulo está querendo expressar com isso? Paulo está querendo expressar para nós que o nosso passado ele precisa ser abandonado, esquecido. Tem no versículo 12 que ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O que fica para trás? O nosso passado. Se você for ler o versículo 5, Paulo destrincha ali um pouco do seu passado. Ele diz assim: eu, Paulo, fariseu dos fariseus. O que Paulo estava querendo expressar com isso? Ele estava querendo dizer que ele não só era um fariseu, mas ele era um fariseu influente. É como a expressão que nós usamos para traduzir o reinado de Jesus, quando nós dizemos, ele é o rei dos reis, ou seja, ele é um rei acima de todos os reis. Então, quando Paulo usa a expressão, eu era fariseu dos fariseus, Paulo estava dizendo assim, eu era influente dentro do farisaísmo. E ele usa uma expressão muito forte, ele diz assim, irrepreensível. Ou seja, Paulo era alguém muito focado e firmado na religião judaica. E você pode ler no versículo 5 que ele fala que ele brigava pela circuncisão, ou seja, esse era o passado do apóstolo Paulo. Mas ele diz que a partir do momento que ele conhece a Cristo, ele considera tudo isso como perda. E esquecer
não é não lembrar do passado. O sentido de esquecer vem exatamente do sentido de abandonar, de deixar, de renunciar. Então, qual é o nosso procedimento com o nosso passado? O nosso procedimento com o nosso passado tem que ser de completa renúncia. Diga assim, renúncia. Diga renúncia. Eu preciso abandonar completamente o meu passado. Agora eu quero ler do versículo 17. Eu quero ler o versículo 20. Bota para mim, Mateuzinho. Deixa no versículo 20. Então, do versículo 1 ao 11, Paulo ele fala só sobre o seu passado. Ele se apresenta, ele diz quem ele foi, ele diz que aquilo que ele foi, que ele considerava ser algo muito grande, mas a partir do momento que ele se encontra com Cristo, ele entende que aquilo que ele foi era como esterco. Você sabe o que é esterco? Quem sabe o que é esterco? Levanta a mão assim. Cocô. Ou seja, o grande conhecimento da lei que Paulo tinha, quando ele olha para tudo aquilo, ele diz assim, tudo aquilo era nada. Diante do conhecimento da revelação de quem é Cristo. A partir do 17 até o 21, Paulo apresenta a perspectiva do futuro. Ou seja, como nós que somos cristãos, que cremos em Cristo, precisamos enxergar o futuro, o amanhã. E eu quero ler o versículo 20. Ele diz assim, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a nossa perspectiva, pastor, a respeito do futuro? Nós que cremos em Jesus Cristo, ou seja, ao crer em Jesus Cristo, o primeiro ato que precisa existir em nós, o primeiro entendimento, é o que o nosso passado precisa ser renunciado. E quando nós falamos sobre passado, nós não estamos falando, como eu disse, sobre memórias, sobre lembranças, sobre pessoas, nós estamos falando sobre o que éramos no pecado, antes de Cristo Jesus. E qual é a nossa expectativa para o futuro? A nossa expectativa para o futuro é que nós aguardamos ardentemente, desesperadamente, ansiosamente, com uma grande expectativa, a vinda, a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso passado esquece, abandona, renuncia, ficou para trás. Como diz a palavra, somos nova criatura em Cristo Jesus, deixamos as coisas velhas para trás. E com relação ao nosso futuro, aquilo que nos espera, a salvação em Cristo Jesus. Há uma ardente expectativa, esperança, né? Acho que essa é a palavra mais adequada. E acho que é a palavra que mais se encaixa naquilo que nós precisamos ter dentro de nós, uma esperança ardente. Uma esperança que a cada dia que passa queima mais, arde mais, borbulha dentro do nosso espírito. Que esperança é essa? É de ter uma casa amanhã, é de ter um carro amanhã, tudo isso é maravilhoso. Mas não é. A nossa ardente expectativa, a nossa grande esperança, aquilo que nós depositamos toda a nossa confiança é na palavra do Messias que foi e disse que iria preparar lugar para nós e voltaria para nos buscar. Quando nós olhamos para a mesa, nós lembramos disso. Nós lembramos que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e antes de ascender aos céus, ele estabeleceu uma linda promessa. Ele disse, eu vou, mas eu volto. Ele não é como o pastor que pode dizer, Andréia, eu vou ali e já volto. E no meio do caminho acontecer alguma coisa e eu mudar meu rumo. Não, ele não é como o pastor. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Vai que Deus mudou os seus planos, pastor, ele não vai voltar mais. Não, ele vai voltar. Ele é fiel, ele é Senhor. Então essa expectativa tem que arder o nosso espírito sobre o amanhã. É o que nos motiva a continuar, a caminhar,
a dar continuidade à nossa caminhada de fé em Cristo Jesus. Mas não é nem sobre o passado e nem sobre o futuro que eu quero falar. Eu quero falar entre aquilo que liga o passado e o futuro. Eu quero falar sobre o hoje. Eu quero falar sobre o presente. Então, vamos ler os versículos, como eu falei de você, de 12 ao 21. E dentro desses versículos, nós vamos extrair alguns princípios que Paulo deixou para nós como igreja, para que nós possamos praticar no nosso presente. Porque quando nós praticamos esses princípios no presente, nós demonstramos a cada dia que essa expectativa ela não morreu dentro de nós a respeito da salvação em Cristo Jesus para o futuro. Quando nós não praticamos, nós estamos querendo expressar para Cristo que nós não cremos nesse futuro e que nós ainda estamos presos ao passado. Uma vez eu estava pregando aqui e eu disse algo no meio da pregação e isso ficou marcado na minha vida, porque eu trouxe isso para mim. Tem momentos que a gente está falando alguma coisa assim e o Espírito Santo parece que lança algo, né? E fica marcado dentro de nós. E eu disse assim, tem pessoas que elas ficaram velhas, mas elas nunca saíram do passado. Elas evoluíram em idade, mas elas não saíram de um determinado ponto de suas vidas. Elas pararam naquele ponto e elas continuam lá. Os anos passaram, mas a vida dela não veio junto, a vida dela ficou presa no passado. Vamos ver que princípios são esses? Então eu vou lendo os versículos, já vou falando os princípios para a gente encurtar o tempo. Versículos 12 e 13. Famoso versículo 12 e 13 de Filipenses 3. Versículos tão falados, né? Filipenses, deixa eu ir, Mateus, capítulo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo, ou que seja perfeito. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo por meio de Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. Aí de novo ele repete, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficam para trás. Diga assim, esqueço-me, abandono, renuncio o que ficou para trás e avanço para aquelas que estão à minha frente, ou seja, aquelas que estão no futuro. Note que por 2 vezes Paulo faz questão de dizer que ele ainda não alcançou. Diga assim, ele ainda não alcançou. Diga assim, Paulo, ele diz para a igreja assim, ele ainda não alcançou. O que ele ainda não alcançou? Se ele ainda não alcançou, se ele ainda não chegou, significa que ele ainda está na caminhada. Então eu falei sobre um futuro. Qual o futuro que nos espera? A salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Mas nós estamos caminhando, porque nós ainda não alcançamos ela, né? Alguém aqui já está no céu com Cristo? Não. Nós ainda estamos aqui. Nós cremos na salvação, cremos que somos salvos em Cristo Jesus, mas nós temos uma caminhada até chegar o dia que Cristo nos levará para a eternidade. Então Paulo diz, eu ainda não alcancei. O que ele não tinha alcançado? Ele diz assim, eu não alcancei a perfeição. Em outras traduções diz assim, eu não alcancei a estrutura do varão perfeito. Efésios 4:13, dá para botar aí, Mateus? Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Em outras palavras, à perfeição. Atingindo a medida da plenitude
de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, no versículo 12: eu ainda não alcancei a perfeição que há em Cristo Jesus. Porém, olha o que ele diz no versículo 15. Ele diz no versículo 12 que ele não era perfeito como Cristo. Ele ainda não tinha chegado nessa medida de fé e de conhecimento. Mas olha o que ele diz no versículo 15. Bota o versículo 15, Mateus, por favor. Não, aí mesmo. Deixa eu ver se é esse. É Filipenses. Filipenses 3,15. Nós que alcancemos a maturidade ou perfeição, devemos ver as coisas dessa forma. Ué, pastor, o apóstolo Paulo está se contradizendo. No versículo 12, ele diz que não alcançou a perfeição. No versículo 15, 3 versículos depois, ele está dizendo que alcançou a perfeição. Essas duas palavras, perfeição, para nós são a mesma palavra, mas ali elas são duas palavras completamente distintas. A primeira, como eu disse para você, Paulo está se comparando a Cristo. Então, no versículo 12, Paulo diz: quando eu olho para Cristo, que é o meu referencial, o meu modelo, o objetivo ao qual eu quero alcançar, aquilo pelo qual eu caminho, a minha expectativa de fé, quando eu olho para Cristo, eu me vejo distante de Cristo. Eu ainda não cheguei na medida de Cristo. Eu ainda não alcancei a perfeição de Cristo. Ainda não alcancei a medida de fé e de conhecimento de Cristo. Porém, no versículo 15, quando ele fala nós que já alcançamos a perfeição, essa palavra no grego, ela significa maduros. Nós que já somos maduros em comparação com os novos. Nós que já somos membros em comparação com aqueles que estão chegando. Nós que já somos homens e temos um conhecimento em prol daquele que não tem conhecimento nenhum. Nós que cremos em Cristo e por isso somos vencedores em prol daqueles que ainda não creem em Cristo. Então, portanto, ainda não são vencedores em Cristo Jesus. Então, no versículo 12, Paulo se compara a Cristo. E quando ele se compara a Cristo, ele ainda não se sente pronto ou preparado. Ele ainda não se sente perfeito. Ele ainda não se sente na medida de Cristo. Então, ele continua nesse objetivo e nesse alvo a cada dia de avançar e prosseguir em conhecer a Cristo e a cada vez mais se parecer com Cristo. Porém, Paulo diz, no versículo 15, que nós que somos perfeitos, nós que somos maduros. Nós que já alcançamos um determinado nível de fé, nós que já temos um determinado tipo de conhecimento, nós que já somos vencedores em Cristo Jesus, está aqui, irmão, uma grande vitória. Quando nós estávamos cantando esse último louvor agora, eu senti uma vontade tremenda de pular ali, de gritar, de sair correndo na igreja, né? Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo para mim que estava querendo acabar com a vida dela, né? E eu cheguei aqui e falei: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui. Porque eu posso correr, porque eu posso pular, porque eu posso gritar. E por que eu não posso fazer? Se tem alguém que quer estar aqui e se sente preso agora dentro de casa, querendo tirar sua própria vida, e eu que estou aqui tenho Cristo, tenho paz, tenho alegria, e às vezes me privo de correr, de gritar, de pular, eu falei: não, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou exaltar Cristo, eu vou... Né? Por quê? Porque nós alcançamos um determinado nível de maturidade. Ou seja, nós não somos como Cristo, né? Nós ainda não alcançamos esse nível ainda, mas nós já podemos, Paulo diz assim, cada um viva no nível que já alcançou. Então nós, mesmo não estando no nível de Cristo e tendo muita coisa para mudar ainda, e Paulo reconhece isso, e quando nós olhamos para nós, olhando para Cristo, nós temos esse entendimento e precisamos ter ele a cada dia, mas nós já conseguimos ter um determinado nível de maturidade. Nós já podemos nos considerar vencedores em Cristo Jesus, não é assim? Porque você está aqui, porque você tem uma família abençoada, apesar dos problemas, né? Porque todos nós... Tem alguém aqui que não tem problema? Levanta a mão. Todos temos problemas, não é assim? Então, Paulo está apontando para a perfeição de Cristo, que é um objetivo que temos que buscar a cada dia, e era o desejo do coração dele, precisa ser o nosso desejo. Então, nessa
Nesse presente, qual é o nosso objetivo agora? É ser como Cristo. É parecer como Cristo. É ter as atitudes de Cristo. É andar como Cristo. É viver como Cristo. Paulo usa aqui a metáfora de uma corrida. Paulo está dizendo que o presente dele era uma grande corrida em busca de Cristo. Em busca da perfeição, em busca de se tornar um varão perfeito que é Cristo. Então nós também, como servos do Senhor, no nosso presente, no agora, aguardando o futuro, a expectativa da salvação, estamos buscando a cada dia mais nos parecer com Cristo. Nós não somos perfeitos. Diga assim, meu irmão, você não é perfeito. Fala para ele assim, você ainda não alcançou a excelência de Cristo. Porém, você já é um vencedor. Porém, você já tem conhecimento sobre a verdade. Porém, você já é alguém que tem uma certa maturidade em Cristo Jesus. Mas nesse ponto específico eu quero falar sobre algo que está lá em Timóteo 3:2. Timóteo capítulo 3, versículo 2. Eu até botei uma aspa aqui. Timóteo capítulo 3, perdão. Deixa eu ver aqui. Bota a segunda, Mateus, por favor. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, em outras palavras, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Note que o apóstolo Paulo, diga assim, o apóstolo Paulo, ele olha para si e não se considera perfeito. Ele olha para si e entende que precisa continuar caminhando na direção de Cristo e conhecer a cada dia Cristo. Nesse texto que eu li aqui, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre algo que nós temos que tomar muito cuidado, que é a presunção. O que significa a palavra presunção? A palavra presunção significa se achar perfeito. Nós alcançamos um nível de maturidade. Nós alcançamos um nível de conhecimento. Nós alcançamos um nível de progresso na nossa vida espiritual e na nossa fé cristã. Porém, nós não somos perfeitos. Paulo se inclui junto com a igreja. Paulo se coloca naquele momento no mesmo nível de todos os irmãos, dizendo que nós precisamos continuar correndo esta corrida. Nós precisamos continuar correndo essa corrida da fé a cada dia para nos parecer com Cristo Jesus. Não há ninguém perfeito. O que significa a palavra presunção? Melhor, superior, mais inteligente, mais capaz. Naquele período, nós vamos ler mais para frente, Paulo, ele fala sobre um perigo que estava entrando dentro da igreja. E esse perigo ele vinha de duas fontes, que eram os judaizantes e os gnósticos. Os judaizantes eram aqueles que se prendiam à lei. E eles se achavam perfeitos porque eles praticavam a lei. Então eles se achavam melhores, superiores, mais inteligentes e mais capazes do que os gentios, que tinham se convertido, e porque eles não se circuncidavam, quando eles olhavam para os gentios, eles tentavam embutir isso a todo tempo na vida dos gentios, que eles tinham que se circuncidar, porque senão eles não seriam perfeitos, como eles eram. Os gnósticos eram aqueles que juntavam a filosofia, a religião e o misticismo. E eles se denominavam os iluminados, ou os perfeitos. A igreja de Sardes, em Apocalipse, ela diz assim, nós somos uma igreja viva, ou seja, nós somos perfeita. Aí Jesus disse o quê? Não, vocês são mortos. A igreja da Laodiceia diz, nós somos rica e abastada. Aí Jesus disse o quê? Vocês não têm nada. Sansão olhou para si e disse, eu sou forte.
quando na verdade ele já não tinha mais nada, porque o Espírito de Deus já tinha saído dele. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós somos maduros, nós avançamos na nossa fé, nós temos a cada dia buscado o conhecimento de Deus, mas o próprio apóstolo Paulo, quando se coloca diante da igreja, ele se coloca na condição de, junto com a igreja, estar buscando esse aperfeiçoamento diário em Cristo Jesus. E essa é a visão que nós temos que ter a cada dia. Nós nunca... O primeiro tópico é: você precisa ser um insatisfeito. O apóstolo Paulo diz: eu não alcancei ainda. Paulo expressa ali toda a sua insatisfação em ainda não ser, ainda não ter alcançado. Então você tem que olhar para você a cada dia e nunca se sentir pronto, melhor, superior, perfeito, pronto. Não, nós estamos a cada dia evoluindo, avançando em prol de nos parecer com Cristo a cada dia, nos seus atos, nas suas atitudes. Então, nós sim reconhecemos que avançamos, que crescemos, que temos amadurecido em Cristo Jesus, no tempo de caminhada de fé, mas nós ainda não alcançamos a perfeição que há em Cristo Jesus. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E essa palavra tão conhecida, não precisa nem abrir. Ele diz assim: quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte. Então, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós, como o apóstolo Paulo, olhamos para dentro de nós, e apesar de reconhecer que temos evoluído e alcançado um nível na presença do Senhor, mas nós reconhecemos que precisamos, que ainda não alcançamos, que estamos em busca desse progresso, que estamos correndo esta corrida diariamente na nossa vida. Então esse é o posicionamento que nós temos que ter a cada dia diante do Senhor, como discípulos do Senhor Jesus. Nós estamos correndo uma corrida. E o objetivo é a cada dia nos parecer com Cristo Jesus. No versículo 13, ele diz assim: porém, uma coisa eu faço. Lucas 9,62. Ele fala, Lucas 9,62 diz assim: aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no meu reino. Quando Paulo diz assim, porém uma coisa eu faço, Paulo ensina um princípio para nós. Que princípio é esse? O princípio da dedicação. Diga assim, dedicação. Eu preciso a cada dia mais me dedicar. Eu gosto muito da palavra concentração. Diga assim, concentração. A palavra concentração significa focar toda a energia em um objetivo determinado. Focar toda a sua energia em um objetivo determinado. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de Marta. Jesus fala para ela assim: Marta, você está inquieta com muitas coisas. Diga assim, muitas coisas. A palavra da semeadura diz que houve uma semente que caiu sob espinheiro. E o texto diz que aquela semente ela não prosperou. E por que ela não prosperou? Porque ela foi sufocada pelos muitos espinhos, ou pelas muitas coisas. O que seriam essas muitas coisas? As muitas preocupações da vida. Então, quando nós não temos um entendimento e um foco correto a respeito daquilo que é a prioridade, nós gastamos e empenhamos a nossa força com coisas supérfluas que não vão nos levar a lugar nenhum. E deixamos de empenhar essa força naquilo que realmente importa. Ou seja, deixamos de nos dedicar àquilo que realmente importa. Então, Paulo diz ali no texto que nós lemos, né? Ele cita 2 vezes a palavra coisas, coisas, coisas. E ele fala sobre deixar, sobre perder, sobre deixar, sobre perder. Então, às vezes, nós empenhamos toda a nossa energia
Ou seja, toda a nossa dedicação e concentração nas coisas supérfluas. E deixamos de empenhar essa concentração e essa dedicação na principal coisa, que é a nossa vida espiritual e a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu estava vendo um testemunho, cara, que achei muito lindo esse testemunho. Esse testemunho aconteceu em 1874. Ele é do D.L. Moody, que foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Moody era o pastor de uma igreja local nos Estados Unidos. E diz a história que ele foi fazer uma cruzada evangelística que duraria 3 noites. E ele era um homem muito focado e concentrado na parte estrutural da igreja. Ele era um homem muito focado no ensino bíblico na igreja. Ele era um homem que batia muito nessa tecla do estudo e do ensino bíblico na igreja. Então ele formou uma escola de ensino na igreja. Ele era um homem muito também concentrado nas causas sociais. E era um homem que tinha um forte trabalho com homens. Então a igreja dele era pautada em cima desses 3 pilares. E ele foi fazer uma cruzada nessa cidade dele. E diz a história que era 3 dias de cruzada. No primeiro dia, ele pregou uma palavra e ele trouxe, no final da pregação, um apelo. Ele fez um apelo. E no final do apelo, como todos nós fazemos, né? É natural, ele fez a mesma coisa. Ele chegou ali e falou: poxa, que Deus te deu uma nova oportunidade. Que amanhã você tem uma nova oportunidade. Ele falou isso no final daquele dia, na sexta-feira. Quando foi na sexta-feira mesmo à noite, depois daquela cruzada, no primeiro dia, houve um grande incêndio naquela cidade. E milhares de pessoas morreram naquele dia. Milhares de pessoas que estavam naquela cruzada. E ele ficou pensando naquela palavra que ele disse no final, que amanhã Deus te deu uma nova oportunidade. Aquilo ficou na mente dele, que amanhã Deus te deu uma nova oportunidade, que amanhã Deus te deu uma nova oportunidade. E aquilo ficou consumindo ele por dias, até que ele entendeu o que Deus estava querendo dizer para ele. Deus estava dizendo para ele assim: olha, você está empenhando força e se dedicando a muitas coisas, quando na verdade o que eu quero que você se dedique é na evangelização do mundo, porque não vai dar tempo. O tempo é agora. Então ele deixou de forma em segundo plano esse apego dele às coisas internas da igreja, saiu para o lado de fora e ele começou a evangelizar o mundo. Ele entendeu que o propósito de Deus, acima de tudo, é evangelizar o mundo, é levar as boas novas. E Moody se tornou um dos maiores evangelistas da história, levando mais de 500.000 pessoas a Cristo Jesus. Enquanto ele estava ali se dedicando, se fadigando e se cansando internamente e não vendo o progresso de vidas, de almas se convertendo a Cristo, foi preciso acontecer um desastre para que ele pudesse ter seus olhos abertos e entender que o foco central das nossas vidas é levar o evangelho aos outros. E quando eu olhei para a palavra nessa perspectiva, eu fiquei assim maravilhado. Por quê? Porque quando eu olho para Moisés, qual era o propósito de Moisés? Quem sabe? Qual era o propósito de Moisés? Ah, pastor, o propósito de Moisés era ser o grande líder de Israel. Não. O propósito de Moisés era o quê? Salvar o povo do Egito. Qual era o propósito de Davi? Era ser o rei de Israel? Não. O propósito de Davi era qual? Quem sabe? Por que Deus escolheu Davi? Quem sabe? Porque Deus olhou e viu Davi dando a vida pelas ovelhas. O texto diz que Davi, ele não brigava com o leão. O leão estava lá longe, ele espantava o leão. Não, ele tirava a ovelha de dentro da boca do leão. Ele tirava a ovelha do abraço do urso. Ele já ia lá e brigava e soltava a ovelha. Davi era apaixonado pelas ovelhas.
assim como Deus é apaixonado pelas suas ovelhas. Davi foi chamado para cuidar das ovelhas de Israel. Quais eram as ovelhas que Davi recebeu para cuidar? As ovelhas mancas, as ovelhas malhadas, as ovelhas desprezíveis. Deus falou, esse cara aí, ele serve para mim. Qual era o propósito de Jonas? Quem sabe? Era ser profeta. Não. Era levar a salvação a Nínive. Qual era o propósito de Esther? Era ser rainha. Não. Era levar a salvação ao povo judeu. Qual era o propósito de José? Era ser governador do Egito. Não. Era levar a salvação à sua família, ao povo de Israel. Qual era o propósito de Pedro? Era ser apóstolo. Não. Eu te chamei para ser pescador de homens. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai e ama as minhas ovelhas. Qual era o propósito de Abraão? Era ser o pai da fé. Não. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Qual era o propósito de Noé? Era construir a arca. Não, era salvar o mundo da destruição. Mas infelizmente eles não deram ouvido. Não quiseram crer na mensagem. Qual era o propósito de João? Era ser a voz que clama no deserto. Não, voz que prepara o caminho do Senhor. O Senhor é o quê? A salvação. João veio para anunciar a salvação. João veio para preparar o caminho para a salvação do povo. Qual era o propósito de Jesus? Quanto homem? Mateus capítulo 1. E ele virá para salvar o mundo dos seus pecados. Qual era o propósito dos apóstolos? Era ser apóstolo? Não. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a todas as nações. Salvação do povo. Qual é o propósito da igreja? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvação, salvação, salvação. Qual é o meu propósito? Ir por todo mundo anunciando salvação. Qual é o seu propósito, Ana Dilma? Ir por todo mundo anunciando a salvação. Qual é o seu propósito, Eric? Ir por todo mundo anunciando a salvação. Qual é o seu propósito, Priscila Maciel? Ser líder de jovem? Não, ir por todo mundo anunciando a salvação a todos os jovens por meio da liderança de jovem. Salvação, salvação, salvação. 1 Coríntios 9, 16, 22, o apóstolo Paulo diz assim, eu fiz de tudo. Eu fiz tudo para salvar a todos. Fiz de tudo para salvar a todos. Fiz de tudo, fiz de tudo. Porque Paulo entendeu qual era o propósito. Salvar os perdidos. E é para isso que nós estamos aqui. Salvar os perdidos. Salvar. Evangelizar, anunciar as boas novas, anunciar que Cristo é o Salvador do mundo. Neemias 6:3. Sabe o que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Diga assim, estou fazendo uma grande obra e nenhuma coisa vai me parar, seja de dificuldade financeira, seja de problema de saúde, nada vai me parar, pastor. Eu entendi, eu estou fazendo uma grande obra. Que grande obra é essa? Levar a salvação de Cristo ao mundo e nada vai me parar. Neemias estava lá construindo, edificando um muro, levantando. Aí veio a notícia, mandaram tu ir lá. Neemias falou, eu não vou parar a obra aqui não. Eu estou fazendo uma grande obra. E nada vai me fazer descer daqui. Nada vai me fazer parar o que Deus me chamou para fazer. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Eu não gosto de fazer isso não, mas fala para ele. Fala para ele assim, nada vai me parar de fazer a obra de Deus. Fala para ele assim, entendeu? Diga assim, eu vou me dedicar. Diga assim, eu vou empenhar toda a minha energia em prol de ganhar vidas para o reino de Cristo. Se você é pastor, dedique toda a sua energia ao seu pastoreio para ganhar vidas para Cristo. Se você é líder dos jovens, dedique toda a sua vida para ganhar jovens.
Se você é líder de mulheres, dedique toda a sua vida para ganhar mulheres. Se você é líder dos homens, toda a vida para ganhar homens. Se você é da dança, dance para ganhar vidas. Se você é da introdução, aperte mão, beije, abrace, libere palavras para ganhar vidas. Se você é da consolidação, ligue para ganhar vidas, para salvar. Fala assim, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer como o apóstolo Paulo, eu vou fazer de tudo para ganhar vidas para o reino de Deus. Eu vou me dedicar ao reino de Deus. Terceira coisa, Paulo diz assim, prossigo para o alvo. Diga assim, Paulo tinha uma direção clara. Diga assim, eu preciso ter uma direção clara. O que significa alvo? Objetivo, propósito. Alvo aqui, como eu disse, Paulo estava falando sobre uma corrida. Qual é o propósito de alguém que está numa corrida, irmão? Quem sabe? Quem já viu corrida na Olimpíada? Eles saem correndo, né? Pá! Aí sai todo mundo correndo. Qual o propósito deles? É cruzar a fita. Não tem uma fita lá no final? Aí ele vem, cruza, bate com o peito na fita. Qual o nosso objetivo? O que é a fita para nós? É interessante que ele diz assim, prossigo. Diga assim, prossigo. Sabe o que significa a palavra prossigo no original? É a mesma expressão para um caçador que está atrás de uma presa. Diga assim, o apóstolo Paulo, ele era um caçador. Não era? O apóstolo Paulo era ou não era um caçador? Ele era um caçador de quê? De crente. Ele queria, ele caçava os crentes igual um caçador caça a sua presa. Não era? Agora que ele se converteu a Cristo, ele continua sendo um caçador. Só que agora não mais mas agora para gerar vidas. Ele era um caçador para a morte. Agora ele é um caçador para a vida. Inclusive, quando ele se converte, ele estava indo caçar os crentes, não foi? Ele estava indo com uma carta para prender e, se fosse preciso, até matar. Tanto que o texto diz que ele foi um dos que consentiu na morte de Estevão. Ou seja, ele foi um dos que deu a palavra, pode apedrejar. Pode matar. Ele era um caçador ferrenho dos cristãos. E agora ele é um caçador ferrenho dos perdidos. Qual era o prêmio que Paulo tanto almejava? Qual era a fita que Paulo tanto queria alcançar? Ele diz assim, o prêmio é a soberana vocação de Deus. A salvação que há em Cristo Jesus. Paulo corria a corrida da salvação em Cristo Jesus. Os corredores de Roma, eles corriam em prol de uma coroa corruptível. Naquele período, um corredor de Roma, de Atenas, quando ele corria, ele ganhava 500 denários, quando ele ganhava a corrida, e ele ganhava os primeiros lugares, ou os primeiros assentos nos teatros de Roma. Paulo não estava correndo em busca de saúde, prosperidade, bens, reconhecimento. Não, Paulo não estava correndo atrás de uma coroa corruptível. Paulo estava correndo atrás da salvação em Cristo Jesus. Ou Paulo corria pela salvação em Cristo Jesus. Como salvo, ele corria a corrida da salvação para alcançar a muitos nessa mesma corrida. Correr exige o que de nós? Quem aqui já correu? Andréia corre, né, André? A gente fazia o funcional, né, André? Meu Deus. Priscila quase morreu no funcional, né, Priscila? Vocês não lembram não, né, Priscila? Isso foi trágico, né? A gente fazia o funcional do Antônio, né? Te corria, pulava, rodopiava, rolava no chão e voava daquele funcional.
que correr exige de nós? Ação e esforço. Diga assim: Cristo é a única fonte de salvação. Porém, isso não me exime da minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidades como um salvo. E eu preciso exercer as minhas responsabilidades. Já estou terminando. No versículo 15 e 16, Paulo fala sobre mais um princípio, que é a disciplina. Ele diz assim: andemos. É a mesma expressão para vivamos. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia esteja escrito vivamos. Né? Tem outras que está escrito andemos. O que ele está falando sobre isso? Ele está falando sobre obediência. Obediência às regras. Disciplina. Nós corremos uma corrida, mas essa corrida tem disciplina. Ela tem regras. Quando a gente vê uma corrida na televisão, cada um fica na sua... Como é que chama aquela linha que vai assim? É raia? Não, raia é na piscina, né? Já viu na piscina a corrida de natação? Cada um tem a sua raia, né? Ele pode sair daqui, entrar na raia do outro e lá no canto voltar? Não, porque existem regras. Em 1992, na Olimpíada de Barcelona, um grande corredor famoso, Ben Johnson, quem lembra? Os mais antigos vão lembrar. Eu não lembro porque eu sou novo. Sabe que eu era muito novo, em 92. Ben Johnson, famoso corredor, ganhou a corrida nas Olimpíadas de Barcelona, ganhou a medalha de ouro. Foi um grande feito na história. No dia seguinte, o escândalo mundial estoura. Ben Johnson perde a sua medalha de ouro. Por quê? Porque apesar de ter corrido a corrida, e ter chegado, e ter ganho a corrida, ter chegado em primeiro, ele não respeitou as regras. Ele burlou as regras. 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quais são as regras da nossa corrida, irmão? Quem sabe? Quais são as regras da nossa... Pastor, ninguém me deu um livro de regras da corrida. Eu estou correndo essa corrida aí, não sabia nem que tinha regras. Tem que me dar um livro de regras. Vou te dar então, toma. Aqui. Olha o livro de regras aqui. Ó. Toma. É grande, hein, o livro de regras, hein? Se nós não andarmos e não vivermos segundo a palavra, é inútil tentar correr essa corrida. Por quê? Porque não vai chegar. Não vai alcançar. Não vai chegar. E eu quero terminar lá no finalzinho do capítulo 18, se eu não me engano. Não precisa abrir, Mateus. Paulo diz assim: vos exortei com firmeza e com lágrimas nos olhos.